Olá, tudo bem? Meu nome é Diógenes Santos Albernaz, sou engenheiro eletricista, especialista em segurança do trabalho e trabalharemos junto com a disciplina Indústria da Construção Civil. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas, que estão em nossa sala virtual. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? As profissões relacionadas à segurança do trabalho são todas gratificantes, pois o profissional da segurança do trabalho está muito mais envolvido com a melhoria da qualidade de vida da sociedade do que com o lucro no exercício da profissão. Ao longo da história, a segurança do trabalho e saúde ocupacional foram objeto de estudos, buscando sempre encontrar as causas das ocorrências e buscar medidas efetivas de prevenção. O exercício da segurança do trabalho tem ganhado força no meio empresarial, que começou a perceber que é muito melhor investir em segurança do que ficar atendendo casos de acidentes ou perder bons profissionais por um período ou até para sempre. Nas empresas do ramo na construção civil, o trabalho é pouco mais complicado, uma vez que a construção não é um espaço de trabalho pré-definido, isto é, montado para o desenvolvimento da atividade produtiva. Tudo é provisório em uma obra, a atividade é nômade, não tem fluxo de trabalho pré-definido, pois um terreno nunca é igual ao outro. Creio que vocês já perceberam um pouco da complexidade da área concernente à construção civil. Neste módulo, vamos falar sobre a indústria da construção civil, onde apresento os seguintes itens para serem analisados e estudados. Ementa da disciplina Indústria da Construção Civil. Nós vamos verificar nessa ementa a documentação necessária para os canteiros de obras, o layout do canteiro de obras, das áreas de vivência, áreas de trabalho e os principais equipamentos em canteiros de obras. Vamos verificar nessa disciplina a indústria da construção civil. E a ementa que constitui essa disciplina nossa será a documentação necessária para o canteiro de obras, o layout do canteiro de obras, das áreas de vivência, áreas de trabalho e os principais equipamentos em um canteiro de obra, mapa de risco, PCM-AT, análise de riscos, acidentes, treinamentos, a constituição e as características da CIPA e também dos EPIs e dos EPCs. Verificamos no slide que a gama de assuntos é densa e existe extrema dedicação. Por isso, vamos mergulhar fundo no mundo da construção e tentar entender as dificuldades que as obras têm para conseguir fazer com que elas sejam realizadas dentro das condições de segurança do trabalho. Falaremos agora um pouco das características gerais da atividade da construção civil e as documentações necessárias para o canteiro de obra. As atividades na construção civil diferem das demais atividades produtivas, onde possui características próprias, pois é o segmento que mais emprega mão de obra desqualificada depois da agricultura. Buscando evitar acidentes e padronizar procedimentos e normas, em 8 de junho de 1978, através da portaria de número 3.214, foi consolidada o primeiro conjunto de normas regulamentadoras. Então vamos verificar o que é a norma regulamentadora. As normas regulamentadoras, NRs, relativas à segurança e medicina do trabalho, são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuam empregados regidos pela consolidação das leis de trabalho, a CLT. Bom, as normas regulamentadoras, elas vieram com o âmbito
com o intuito e com a característica de prevenir os acidentes do trabalho. Observando o conceito e a dimensão da grandeza das normas regulamentadoras, na padronização de 1978, foi apresentada a NR18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Essa é a norma que regulamenta e rege os procedimentos e ações na busca da segurança do trabalho em obras da construção civil, onde é apresentado com os objetivos e campo de aplicação. Objetivos da norma NR18. Esta norma regulamentadora estabelece diretrizes de ordens administrativa de planejamento e organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho da indústria da construção. Nós verificamos também que no item 18.1.3 desta NR18 é vedado o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam assegurados pelas medidas previstas nessa NR e compatíveis com a fase da obra. No item 18.1.4, observamos que a observância do estabelecido nesta NR não desobriga os empregados do cumprimento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal, estadual e ou municipal, e outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho. As atividades de trabalho são classificadas quanto à probabilidade de acidentes, números de acidentes e a gravidade desses acidentes. De acordo com a NR4, a atividade produtiva da construção civil tem grau de risco número 4 ou número 3, dependendo do tipo da obra ou das atividades a serem desenvolvidas. De modo geral, elas são classificadas com nível de número 4. Além disso, representam uma atividade onde o técnico de segurança deve desprender uma atenção muito grande. Por exigência e cumprimento da norma, no quadro 2 da NR4, nós verificamos que é referente ao dimensionamento dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, o SESMIT. Já se percebe que é um grande segmento no mercado de trabalho. Vamos verificar agora o que é o grau de risco. O que seria então o grau de risco? Grau de risco é a avaliação da probabilidade de acidentes, número de acidentes e a gravidade desses acidentes em um dado período. E nós verificamos assim que na construção civil o grau de risco é o número 4, o risco maior que tem dentro das atividades relativas à economia, devido a diversos fatores que serão analisados a partir dessa aula. No quadro em questão, podemos analisar a quantidade de profissionais da área de segurança necessários em relação ao número de funcionários da empresa. Contudo, para essa relação, é levada em consideração o grau de risco das atividades desenvolvidas em cada estabelecimento, onde apresenta uma característica. As atividades com grau de risco maior, o número de profissionais deverá ser maior, para que as condições de análise de risco em cada tarefa sejam melhor apresentados. Assim, nós verificamos que na atividade da construção civil, o grau de risco é o número 4. Levando em consideração, então, esse grau de risco número 4, levamos em consideração também a quantidade de funcionários, pois quanto maior for o grau de risco, mais cuidado deverá ter. Como vocês puderam analisar anteriormente, o grau de risco é levado em consideração as atividades, os graus de risco e também a quantidade de acidentes em cada uma dessas atividades. Nessas imagens, nós apresentamos aqui
as seguintes questões. Podemos analisar o porquê as atividades da construção civil serem classificadas com maior grau de risco, o grau de risco número 4. Observando as imagens, podemos verificar a falta de qualificação, de conhecimento e de prudência por parte dos trabalhadores envolvidos. Essa é a realidade das condições em que apresentam as atividades da construção civil, com grande quantidade de riscos em potenciais de acidentes e uma baixa qualidade de mão de obra e de treinamento nas maiorias atividades nesse setor em questão. Além do grau de risco número 4, existem outras características da indústria da construção civil, que diferem das demais atividades. Verificamos que as características da indústria da construção civil têm as seguintes características: magnitude das empresas, onde há um grande número de micro e pequenas empresas atuando no setor, com pouca estrutura para fazer segurança no trabalho. Tais empresas prestam serviços a outras maiores, que assumem esta prevenção. Também nós temos a característica de ter diversidade e transitoriedade das obras. Os produtos finais raramente são iguais. As obras são transitórias, igualmente as frentes de trabalho disponível, que também tem período específico. Também nós temos a característica de ter a mão de obra sazonal e migratória. No Brasil, os fluxos migratórios são permanentes, trazendo consigo todos os problemas de infraestrutura que aflige atualmente os grandes centros urbanos. Também possuímos a diversidade de serviços e tarefas. A variedade de serviços e as tarefas de uma obra realizada simultaneamente impõem a contratação de várias subempreiteiras, que normalmente não possuem estrutura de proteção e segurança para os empregados, não somente por desconhecimento das normas de segurança, mas também como forma de diminuir custos a fim de obter serviços. Verificamos nesse ponto aqui uma questão muito importante e uma questão que hoje nós, infelizmente, estamos convivendo nas indústrias da construção civil. Empreiteiras, terceirizados, que muitas das vezes não cumprem as normas, não fazem com que a segurança do trabalho seja eficaz, não protege os seus funcionários e não tem o devido cuidado para eliminar os riscos e os potenciais de riscos de acidente dentro de uma obra. No próximo item, nós verificamos as características da mão de obra. Normalmente, os profissionais envolvidos na construção civil têm baixa capacidade de compreensão. Por conta disso, o trabalho de treinamento e assimilação dos conceitos é um processo difícil. Uma pesquisa realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná, Siduscan-PR, constatou que 42,77% dos trabalhadores não têm nenhuma formação profissional. 54,84% têm formação profissional, somente na prática. E 2,39% têm curso ou superior ou técnico pelo Senai ou similar. Quanto ao nível educacional desses trabalhadores, verificamos que 50% são analfabetos ou semi-analfabetos, dentro dos critérios adotados no Brasil. Até aqui, podemos concluir que as atividades da construção civil são diferenciadas e muito complexas no quesito segurança do trabalho. Assim, outras NRs apresentam condições e normalizações que deverão ser implantadas e seguidas durante as atividades da construção civil. Na NR5, percebe-se que o seu grupo na Classificação Nacional de Atividades Econômicas é o grupo C18A e o C18. Esse é o código usado
para o dimensionamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na indústria da construção civil. Contudo, neste tocante, ressalta-se que a CIPA da construção civil é diferenciada. O item 18.33 da NR18 explica como a CIPA deve ser composta nas empresas de construção civil. Na aula de número 4, que nós veremos ainda, nós vamos ver com mais características sobre esse assunto, quando formos estudar a CIPA. A NR6 não só determina a obrigatoriedade do fornecimento de equipamento de proteção individual aos empregados, como também define responsabilidades e competências quanto ao fornecimento, o uso, aprovação, comercialização e também a fiscalização desses EPIs. As questões sobre equipamento de proteção individual e coletiva serão abordados na nossa quarta aula também. Contudo, já fica a dica para você, aluno. Leiam e estudem atentamente a NR6 e se inteirem do assunto para melhor aproveitamento das nossas aulas. A NR7, ela ressalta que a obrigatoriedade da criação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, conhecido muito pela sigla PCMSO, que deverá ter caráter preventivo, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Baseados assim no PCMSO, os técnicos de segurança do trabalho ficam sabendo quais os exames que cada empregado deverá fazer no momento da admissão e qual o período que deverá fazer o acompanhamento. Também na NR9 nós verificamos que ela refere-se ao Programa de Prevenção e Riscos Ambientais, o PPRA. As empresas que têm número menor que 20 trabalhadores, o PPRA deverá estar presente nas obras. Contudo, de acordo com o item 18.3.1 da NR18, que obriga a realização do Programa de Condição e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, o PCMAT, com 20 ou mais trabalhadores, fica-se então dispensada a presença do PPRA. O PPRA é geralmente realizado devido às atividades administrativas da empresa, que não corresponde às atividades da construção civil. Também na NR10, ela estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de forma a garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores que direta ou indiretamente interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. No caso da construção civil, o eletricista da obra deverá ter o curso de NR10 e ainda observar as condições das instalações elétricas que estão sendo utilizadas. A construção civil, por ofertar uma gama de serviços e atividades arriscadas, tem uma norma específica para abordar a complexidade concernente a ela. No caso específico, a NR18. O principal desafio do técnico de segurança é conseguir compilar as informações necessárias para a realização das ações preventivas em acordo com a norma. Sendo então o estudo do PCMAT e da formação dos mapas de riscos extremamente fundamental. A disposição do layout do canteiro de obras, as áreas de vivências e o planejamento executivo da obra fundamental para um bom andamento dos serviços atrelados ao treinamento e fiscalização constantes. Esses termos em questões iremos ver nas próximas aulas. Verificando as características e particularidades que apresentam as atividades da construção civil, vamos analisar agora quais são os documentos que o técnico de segurança deverá conhecer
para promover as condições necessárias para a segurança e saúde do trabalhador, ou mesmo para não ser surpreendido em uma fiscalização. É dever, então, do técnico de segurança do trabalho conhecer quais documentos são necessários, quando inicia e finaliza uma determinada obra civil. Até mesmo porque a documentação a ser apresentada ao Ministério do Trabalho e Emprego não são apenas as exigidas na NR18. Por esse motivo, o técnico de segurança deve estar atento às documentações por causa da Previdência Social e demais órgãos. Vejamos nos slides a relação de documentos que devem estar à disposição da fiscalização nos canteiros de obra. Prestem bastante atenção nesse ponto, pois a verificação e cobrança são de responsabilidade dos setores de segurança do trabalho. Ao Ministério do Trabalho e Emprego, comunicação prévia. Você tem que fazer uma comunicação prévia. É apresentado junto à Delegacia Regional do Trabalho antes do início das atividades, contendo as seguintes informações. O primeiro item que nós vemos é o endereço correto da obra. O segundo, endereço correto e qualificação, o CEI, CGC, CNPJ ou CPF, do contratante, empregador ou condomínio. Também vemos o tipo de obra, as datas previstas de início e conclusão da obra, número máximo previsto de trabalhadores na obra, cadastro específico do Instituto Nacional de Segurança Social, o INSS, Programa de Condição e Meio Ambiente de Trabalho, o PCMAT, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO. Também o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ. Também devemos verificar a admissão dos funcionários. Os documentos referentes à admissão dos funcionários são a ficha de registro, admitidos na empresa, transferidos, não podem iniciar as atividades sem cópia do registro. Verificamos assim que, durante o registro do funcionário, você tem que conhecer toda a documentação dele, requisitar toda a documentação do funcionário. E se por um acaso um funcionário for transferido de um setor para outro, de uma empresa para outra, ele não pode iniciar as atividades sem ter a sua cópia de registro toda completa. Também verificamos as documentações referentes à medicina e segurança do trabalho. Na medicina do trabalho, nós temos as seguintes documentações exigentes. O exame admissional. Esse exame admissional, ele é requerido durante a admissão do trabalhador na empresa, onde será verificado toda a característica física da pessoa e também a saúde no momento da admissão da pessoa. Porque caso a pessoa tenha alguma necessidade, caso a pessoa tenha alguma doença, caso a pessoa tenha alguma condição que não seja considerável durante a execução das atividades, essa pessoa não poderá ser admitida. Então, esse exame admissional ele é muito importante no ato da contratação da pessoa, porque existem algumas doenças, algumas condições que impossibilitam a pessoa a trabalhar em determinadas áreas. Nós temos também o exame médico periódico em dia. Esse exame periódico, ele deverá ser levado muito em consideração pelo SESMIT, principalmente pelo técnico de segurança, onde o funcionário deverá periodicamente passar por exames que vai qualificá-lo a trabalhar ou não. Por quê? Pode ser que num determinado dia, pode ser que num determinada condição, ele obteve alguma doença, obteve alguma condição que não possibilitasse ele a mais adiantar aquela atividade. Fazendo um exame periódico, você consegue verificar as condições médicas, as condições clínicas, fisiológicas do trabalhador. O exame médico também demissional é muito importante para o conhecimento do técnico de segurança do trabalho. Nós temos também os exames médicos
complementares de acordo com a função designada pelo médico do trabalho. Exemplos: audiometria, raio-x, dentre outros. Nós temos também as documentações referidas à segurança do trabalho. O primeiro ponto que nós verificamos aí é a ficha de treinamento admissional, no caso a integração. A integração ela se torna um ponto-chave do treinamento para a capacitação da pessoa a trabalhar naquela determinada empresa. Vamos verificar nas próximas aulas nossas qual o conceito dessa integração e qual a condição que ela traz ao trabalhador e também para o funcionário, para o técnico de segurança e para também o contratante, as condições legais e também qualificatórias para a prevenção de acidentes. Temos também a ficha de treinamento periódico. A ficha de treinamento contendo mudança de função, início de nova fase da obra, comprovante de entrega de equipamento de proteção individual, os EPIs, e também a ordem de serviço. No próximo, nós verificamos quais são a documentação sindical, convenção coletiva do trabalho aplicável à obra, estudar as cláusulas e aplicá-las. Também nós temos o acordo para a compensação da duração do trabalho, quando não previsto em dissídio. Observar e implantar a escala de revezamento de funcionários. No próximo item, nós verificamos quais são as documentações exigidas pela empresa para que as subempreiteiras possam ter a condição de fornecer. Nós temos que as subempreiteiras deverá contemplar a ficha cadastral, a folha de pagamento, recibos de pagamento, recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, fichas de treinamento de segurança do trabalhador, equipamento de proteção individual, o EPI, exames admissional, periódico e também o demissional. Verificamos também que a documentação exigida para o registro de cartão de ponto dos empregados são: manter o relógio de ponto é compulsório, que todos marquem ponto. Não permitir que os funcionários marquem o cartão ponto com mais de 5 minutos antes ou depois do horário. Essa especificação ela é muito importante, porque quando o fiscal do Ministério do Trabalho for fiscalizar aquela empresa, ele vai requerer da empresa toda a ficha de ponto do funcionário, seja ela manual ou seja ela também digital. Acontece o seguinte: se o fiscal contemplar e verificar que há disparidade, que há diferenças de horário de entrada e de saída do funcionário, quem responde é o setor responsável por essa atividade, no caso o SESMIT, ou então o técnico de segurança do trabalho. Nós temos também que todos os funcionários devem assinar o cartão de ponto no final do mês. Nós temos que o próximo item é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, onde constitui os seguintes documentações: constituir a CIPA de acordo com a NR5, estruturar a eleição, guardar cópia da convenção e eleição, elaborar curso específico para todos os membros da CIPA, com carga mínima de 20 horas antes da posse. Ato de instalação e posse deve conter calendário das reuniões ordinárias. E também nós temos que ter o registrar atas de eleição e posse, onde, na Delegacia Regional de Trabalho, com cópia das atas de instalação e posse. Nós também devemos comunicar o início de obras à DRT e também o livro de registro e inspeção. Uma dica interessante para o dia a dia do trabalhador:
as documentações exigidas não são frutos do trabalho de apenas um setor da empresa. O setor de recursos humanos são os responsáveis por boa parte dessas. Contudo, existem alguns documentos cujos dados deverão ser aferidos junto à engenharia ou ao corpo técnico-administrativo da empresa. E assim, é dever do técnico de segurança programar-se e realizar as atividades relativas às ações que envolvem a segurança do trabalho com antecedência. Ele é um agente ativo na evolução dos serviços inteirando-se das fases da obra, com o engenheiro da obra, procurando avaliar o melhor momento e a melhor forma de realizar um EPC, por exemplo, o equipamento de proteção coletiva. Observando assim as informações, vamos verificar as informações seguintes. Deve haver no setor de recursos humanos da empresa um arquivo contendo ficha de treinamento e integração dos empregados, ficha do treinamento do uso dos EPIs e também a ficha de cadastro da entrega do EPI contendo o número da CA, Certificado de Aprovação dos EPIs. O item 18.28 da norma explana sobre o que deve constar nos treinamentos. Agora, a melhor forma de repassar o conteúdo aos empregados e que proporcione a melhor fixação é um diferencial do técnico de segurança, pois é esta fixação que irá fazer com que o empregado utilize os EPIs e respeite as normas de segurança no dia a dia do trabalho. Nessa aula, caros alunos, nós vimos de forma macro o ambiente da construção civil. Vocês conheceram não só as pessoas que irão interagir no dia a dia de trabalho, como também viram outras NRs. Foi informado também que o profissional da área de segurança deverá sempre identificar quem são os empregados, devendo conhecer as ações e os tipos de equipamentos de segurança realizados pelos operários da obra, conhecendo a importância e a necessidade de um bom PCM-AT, que dará subsídios e condições para a elaboração do PCM-SO. Enquanto técnico de segurança atuantes na construção civil, vocês deverão permanecer sempre atentos, inclusive com a NR18. Vocês acompanharam e verificaram a importância dos profissionais da área da segurança, sobretudo o técnico de segurança, pois além de apresentar uma relevância muito grande nas decisões e implantações de medidas preventivas, possibilita melhores condições de trabalho, referente à saúde e à segurança dos empregados. E lembre-se sempre da importância do técnico de segurança do trabalho, pois trabalhar como técnico de segurança do trabalho é comparar-se a um anjo da guarda, pois pesa sobre ele a responsabilidade de estar sempre em alerta, antevendo situações, criando alternativas para que a atividade seja realizada sem risco e promovendo o retorno dos trabalhadores aos seus lares em total segurança. Bom, pessoal, assim encerrou a nossa primeira aula. Peço mais uma vez a atenção de vocês para lerem a apostila e estudarem cada ponto com bastante atenção, pois a relevância das informações é imprescindível no dia a dia do profissional de segurança do trabalho. Muito obrigado e até a próxima aula.